Muito bem-vindos todos. Hoje estou aqui com a minha guitarra para iniciar uma conversa bem agradável com vocês. Bem-vindos todos a este podcast onde eu vou falar um pouco sobre biografias, sobre vidas de artistas famosos e também comentar com você, ouvinte, que todos nós temos uma história, né? Todos nós temos uma história. Vou colocar um fundo musical para que em seguida eu também faça algum improviso sobre Sol maior. Sim, história, porque cada um de nós tem a sua vida, cada um de nós vive momentos na nossa vida. Alguém pode até dizer assim: na minha vida daria um livro. Qualquer vida, qualquer pessoa tem uma história que daria um livro. Não é só o fulano ou o cicrano que se acha nesse direito. Minha vida daria um livro. Ora, a de todo mundo. A sua, a minha, a de qualquer personalidade que existe mundo afora, por mais apagada que tenha sido a vida desta pessoa com relação à fama ou algo assim, ela merece ser contada, ela merece que alguém saiba. Para isso existe a memória, né? Muitos livros do passado nos trazem histórias e o homem sempre gostou de ouvir histórias, desde a época das cavernas, onde à noite o passatempo era contar a sua proeza na sua caçada, era a sua batalha diária. E até hoje muita gente adora fazer isso ainda. Nos pequenos colóquios, né, nas calçadas, nos lugarejos mais distantes do país, prosear, um dedinho de prosa. O próprio folhetim, quando surgiu nos jornais, já era uma forma de contar uma história sobre os folhetins que deram origem às novelas. Deram origem às novelas porque as pessoas naquela época não tinham televisão e liam o jornal. Isso antes do rádio, né? 1800 e lá vai fumaça. Então quem era, por exemplo, no romance O Guarani, que na época o José de Alencar, quando escreveu o Guarani, tem a história de um índio e a história de uma portuguesa, de uma moça portuguesa, branca, a Ceci, e o índio era o Peri. Era uma história romanesca, onde há uma aventura, e o índio é sempre o herói brasileiro, isso antes do rádio e da televisão. Tá certo? Então, as pessoas gostavam de ouvir as histórias e depois que a novela entrou no rádio, houve muita gente que parou com a conversa nas calçadas e passou a ficar ouvindo o rádio à noite, na hora daquela... Aí tinha música, aquela caixa trazia música para dentro da casa das pessoas, que interessante. Coisa que antes não havia. Havia música nas festinhas da igreja, em algum casamento, em alguma festa. E aí as pessoas se reuniam e havia aquele tocador fazendo aquele som, e as pessoas iam dançar e beber um pouco e festejar, né? Então era assim. Foi assim. Hoje já não é assim. Hoje é tudo modificado através da eletrônica, dos meios digitais, da televisão, dos mais sofisticados aparelhos de
audição sonora, né, de música, do cinema. O cinema foi a sétima arte, porque ela traz, além da história, traz a imagem, traz o som, e tudo isso desperta muita emoção, ok? Estamos em Sol Maior aqui. Eu vou continuar já trazendo alguns detalhes para a gente pensar, né? A princípio eu estou dizendo, não estou aqui para vender produto, não estou aqui para lhe exortar, não sou pregador, eu não estou aqui para lhe pedir voto. Certo, eu não estou aqui atrás de fama. Bom, a fama, o rapaz da Caneta Azul ficou famoso sem nem que percebesse. O que ele estava fazendo ao se tornar o Caneta Azul, né? Ele simplesmente estava cantando uma melodia que ele fez. E aí a turma conseguiu filmar aquilo e jogou nas redes, e todo mundo passou a repetir. A gente gosta de bom humor, de brincadeiras, e é interessante ouvir, porque cada um de nós tem seu timbre vocal. E aquele rapaz, ele tem a sua expressão vocal, a sua linha melódica, ao falar da caneta azul caneta, e também ao expressar o sentimento dele através da sua entonação vocal, da sua maneira ingênua, e ele conseguiu se tornar conhecido, porque hoje a comunicação está na mão de quem tem um telefone, pode muito bem fazer um vídeo e jogar aí e se espalhar pelas redes, tá certo? Muitas vezes uma pessoa tem apenas uma melodia e ela se acha uma melodia para cantar, para assobiar de manhã. Não tem gente que tem o hábito de assobiar enquanto trabalha, tem gente que tem o hábito de entoar uma cantiga enquanto está fazendo um trabalho em casa, como se fosse uma cantiga de ninar, certo? Aqueles filmes antigos tinham, às vezes, companheiros bebendo num espaço, num restaurante, e aí eles brindavam um ao outro: fulano é bom companheiro, fulano é bom companheiro, fulano é bom companheiro, ninguém pode negar. Essa é uma forma é uma melodia simples, de alegria, né, de festejo, e que se torna rica porque, digamos que naquele ambiente de bebida, de encontro de amigos, de repente viajantes, de repente marinheiros, eles estariam ali e não tinham outra coisa para cantar a noite inteira e ficavam repetindo a mesma melodia e a mesma letra, e rindo e bebendo. Parece coisa parece coisa de palhaço, coisa sem graça, que talvez, mas tudo tem o seu porquê. Ora, se eles não tinham outra melodia para cantar, eles só estavam ali alegres, de repente eram marinheiros, por exemplo, estiveram no mar durante 15 dias, um mês ou menos, viajando aí chega em terra e vamos beber, vamos conversar, aí um ajudou o outro, ou então um tá aniversariando, aí eles vão dizer: fulano é bom companheiro, ninguém pode negar, e tome mais um, e brindavam. E essa historinha que eu estou contando me faz realmente lembrar. Foi proposital, porque envolve melodia. Exemplo, eu estou em Sol Maior aqui, Sol,
E eu vou brincar com vocês aqui na guitarra enquanto... Isso é uma pausa, né? Pra gente ouvir um som e depois voltar a conversar. Lembra da melodia Como Vai Você, que Roberto Carlos gravou? Então eu vou ficar repetindo frases de Como Vai Você com linha melódica diferente. Quer dizer, escute que você vai perceber. Seria mais ou menos isso, ó. Como vai você? 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 Eu posso ficar repetindo isso infinitamente com outras frases musicais, outros solos de guitarra, mas parece que fica como um mantra, uma repetição, algo que a gente tem muita música moderna que foi feita aí, que tem sempre o refrão repetido, tem sempre é claro que refrão é aquela coisa que repete, certo? E aquilo é o que mais prende. Seria redundante eu dizer o refrão repetitivo, mas é aquilo que está sempre grudado no ouvido e que a pessoa quer. O cérebro se acostuma e quer aquilo sempre de novo. Ok? Eu vou contar uma historinha agora para vocês sobre uma canção que foi inventada, que foi composta por um soldado. Depois eu talvez até bote um trechinho dela, porque eu não posso reproduzir músicas dos outros nesses podcasters. Não posso. Eu corro o risco de ser... essa gravação toda ser cortada. Se eu colocar aqui uma música que o computador reconheça que não é de minha autoria, eu posso comentar, sim. Então eu vou falar sobre a música Lili Marlene. É uma música que foi feita na época da Segunda Guerra Mundial. Para você, ouvinte, perceber o quanto é poderosa, quanto é poderoso o apelo de uma melodia, o sentimento de uma melodia que envolve pessoas, que envolve um contexto. Porque as músicas, existem as histórias lendárias de que a flauta de Pan, ela atraía tudo quanto era ser da natureza, e muita gente se acalma ao ouvir certo tipo de música, como também o contrário. Algumas pessoas, ao ouvirem um certo tipo de música, podem muito bem se agitar, não é? Bom, eu fui só olhar aqui o tempo para ver quanto tempo já estou gravando.
para continuar contando a vocês a história da Lili Marlene. Aconteceu o seguinte: um soldado estava indo para a guerra e fez uma música para sua namorada. Naquela época não tinha ainda, na área onde ele morava, não tinha luz elétrica, tinha um lampião a gás. Então, a música conta a despedida desse soldado naquela lâmpada. E ele tinha o muro do quartel e a moça veio até lá em frente, a namorada dele. E ele vai e repete sempre o nome dela, Lili Marlene. Lili Marlene. E a música foi feita por esse soldado. E quando ele chegou lá, ele começou a cantar essa música. E à noite, na trincheira, né, naquele intervalo, como é o nome que se dá a parada de uma guerra, existe uma parada no meio da guerra que acontece quando os dois lados não estão querendo brigar naquele momento. Existe uma palavrinha que depois eu vou lembrar daqui a pouco. E ao cantar a canção na sua trincheira, os soldados inimigos ouviram a canção e passaram a cantar também a canção. E depois essa canção foi gravada. Essa canção foi gravada e ela passou a ser um hino querido de ambas as partes, certo? Quer dizer, o poder da canção uniu aquelas pessoas, aqueles guerreiros que eram inimigos naquele momento, certo? E eles passaram a ter em comum o gosto por aquela melodia, né? Eu acho muito curiosa essa história, porque o sentimento humano, ele é despertado em alguns momentos, é tocado e a pessoa esquece a revolta, esquece esquece o problema que gerou ali entre as duas partes, certo? E une. Então, depois, ao se encontrar, por exemplo, ao fazerem as pazes, duas pessoas que brigaram, ambas se abraçando e até chorando de alegria, porque o ser humano gosta disso, de encontrar o outro, né? De estar bem, de estar em paz. A verdade é essa, certo? De estar em paz, porque muitas vezes quando alguém não está de bem com alguém, com outra pessoa, isso é motivo de angústia, né? O coração sofre quando alguém tem ódio no seu coração ou não perdoa a outra pessoa, certo? Aí esta canção é muito interessante, é muito bela, está sendo interpretada por uma cantora inglesa, Vera Lynn. Eu escolhi essa interpretação dela, achei muito bonita. Essa música foi tocada em vários países, foi gravada várias vezes, inclusive no Brasil, como uma espécie de marcha para banda militar, não é? Então, como esta história da Lili Marlene, existem outras histórias de canções que tiveram a sua repercussão ao serem ouvidas por povos diferentes, países diferentes, épocas diferentes, e tiveram a sua, vamos dizer assim, a sua aceitação. Eu conheço alguns amigos músicos que dizem que o hino mais bonito do mundo é o hino da França.
Na época de Copa do Mundo, quando toca antes de começar uma partida, executam-se os hinos dos países, né? E aí tem gente que admira muito, acha lindo o hino da França. Eu acho lindo o hino nacional brasileiro, sem dúvida, que tem uma melodia. Mas tem muita beleza. O hino americano, por exemplo, ele é um ternário, ele é uma valsa. E aí depende muito do gosto da gente. A gente ouve, quando ouve para ouvir, e vai ouvindo, e vai querendo repetir, porque o ouvido é diferente, uma melodia é diferente de um texto, de um livro que se lê. Observem que muitas pessoas, talvez você mesmo já tenha lido um livro e não tenha lido mais esse livro, não tenha relido. Porque já lhe interessou, já lhe disse a história, já lhe contou, você não quer mais abrir aquele livro para reler. Com música, geralmente isso não acontece. Não escutamos uma música apenas uma vez. O prazer de ouvir, reouvir aquilo. E outra coisa, quando a gente ouve, né? Não estou acusando você de nada, não. É bom eu falar assim, quando nós ouvimos algo que foi muito bonito um determinado tempo da nossa vida, uma canção que ficou lá quando se tinha 17, 15, 10 anos, 20 anos, a canção ficou esquecida na memória, no momento tal na nossa vida, e de repente essa canção retorna. E a gente às vezes está tão diferente daquela época, e de repente voltamos a ser, pelo menos sentimos, pelo menos passamos a sentir essa impressão no nosso cérebro de que nos transportando para aquele tempo, porque recordar é viver, é como se fosse... Voltamos a ser felizes como fomos felizes, como éramos felizes na época em que ouvimos aquela canção, aquela melodia. Não é assim? Sol maior. Mais um pouquinho de solo de guitarra para vocês e depois eu vou trazer a canção. Sol, Mi menor, Dó, Ré, Sol outra vez, sempre isso. Legal demais, né? Eu acho que eu me lembrei da palavra que eu não disse antes, que é aquele intervalo
quando há uma guerra que as pessoas ficam em paz. É o armistício. Tu vê como é a memória da gente. Naquela hora eu não lembrei da palavra e fiquei aqui e tal. De repente a palavra veio. Armistício significa um intervalo entre os dois lados do exército, fazem aquela pausa. Ei, parou, agora nós não somos inimigos, vamos... E muitas vezes acontecia isso mesmo lá, porque foram 5 anos de guerra. E eles... Um oferecia cigarro pro outro, bebida, aí disse, agora a gente é amigo, tá certo? Muito interessante, eu acho muito interessante esse tipo de história, porque envolve... tem até aquele filme de um garoto que ele ia para uma cerca, né? E havia... Isso aí já tem a ver com o Holocausto, com aquela coisa do campo de concentração. É um menino que vai... Ele é filho de um oficial alemão e tal. E ele vai... Esse filme, eu não sei o nome agora, se é o Menino da Cerca ou uma coisa assim. E ele faz amizade com outro garoto que é um judeu, que está lá dentro da prisão, e eles vão ser executados num forno, certo? E acontece desse garoto também entrar lá e tal, e acontecer aquele drama final, certo? Mas o filme é muito comovente, e quem viu o filme sabe como é que é a história. As duas crianças, né, nós todos adultos já fomos crianças e ainda somos crianças. Nós gostamos de histórias, nós gostamos de brincar, sim. De aventuras, sim. De guerras, sim. Por que não? A vida exige que nós sejamos lutadores, que nós batalhemos, que nós tenhamos o nosso trabalho, que ganhemos o nosso pão com o suor do nosso rosto, independente da nossa ideologia. Isso é o normal, né? O ser humano precisa trabalhar e precisa enfrentar obstáculos. Mas no fundo, nós somos irmãos, né? E eu repito, não sou pregador. Não estou aqui atrás de fama, não estou aqui pedindo seu voto, eu estou aqui falando de música e de história para você, de biografias de pessoas famosas e de pessoas não famosas, né? Ainda tenho muito para falar sobre os meus livros. À medida que você for me ouvindo, ou você vai passar a me ouvir mais, né, se achar interessante as minhas colocações, a minha maneira de expressar, ou então você vai deixar para depois, certo? Se eu não lhe agradar logo de primeira audição, né? Se eu não lhe agradar logo de cara, com minha conversa, minha voz, minha expressão, minhas risadas entre as minhas frases, né? Que você pode também achar sem graça, não tem problema. Mas que bom que se você passar a me ouvir, eu gostar de me ouvir agora, do que eu falo aqui sobre música, eu tenho uma guitarra e fico fazendo algumas coisas, vou entoar canções e vou ficar falando também de histórias para você, tanto histórias que eu criei como histórias que foram lidas por mim e que você talvez ache interessante ouvir, né? Se não leu ainda e não tem conhecimento disso, porque muitas vezes o que eu vou dizer aqui você já conhece de cor e salteado, então eu estaria apenas repetindo uma história que você já sabe. Mas se você não sabe, não ouviu ainda determinado
episódio, determinado fato, você pode achar isso curioso, interessante. Isso pode lhe despertar, quem sabe, o seu bom humor, seu bem-estar naquele momento. Você pode contar essa história para outra pessoa que também, por sua vez, vai achar interessante. Observem, por exemplo, uma canção de Roberto Carlos, por exemplo, que alguém ouviu e gostou. Outra pessoa também ouviu e gostou. Em vários pontos do nosso país, em vários pontos do planeta, porque Roberto gravou músicas também em espanhol, em italiano, em inglês. E aí o que acontece? Existe algo em comum. Algo em comum entre aquela canção que ele interpretou, que ele a princípio cantou porque ele gosta, ele escolheu aquela música, e o ouvinte dele, os ouvintes dele, que somos nós. Eu sou um ouvinte do Roberto Carlos e digo que muitas das suas canções me emocionaram. E se aquela mesma canção emocionou alguém também, é como se eu e esta outra pessoa que ouviu a canção tivesse pelo menos aquilo em comum. Rapaz, nós gostamos da canção X do Roberto Carlos. É como a história que eu acabei de contar sobre a Lili Marlene. A música Lili Marlene, que vocês vão ouvir já já um pouco, tá certo? Agradou aos gregos e aos troianos. Não eram gregos e troianos, eram alemães e outros guerreiros que estavam ali naquela batalha antiga que é recente ainda, certo? Então faço agora uma ligeira pausa para em seguida colocar a canção para que vocês possam ouvir, e espero que esse bate-papo, que essa conversa tenha sido agradável para você e que você volte a nos ouvir outras vezes, tá bom? Não estou aqui para lhe vender nada, tá certo? Nem para pedir seu voto, nem para reclamar. Um abraço e até já.